Olá! Olá, seja bem-vinda, Carla. Olá, só esperando a convidada chegar, né? Esperar a convidada chegar. Ei, Joseildo. Estamos ajustando aqui, esperando a nossa convidada chegar. Oi, Sabrina. Pode solicitar para entrar. Oi, seu Joseildo, tudo bem? Cadê o Rafael, hein? Olá, sejam bem-vindos. E aí, Sabrina? E aí, Davis, tudo bem? Vamos bombar essa live? Vamos bombar essa live. O que é que cientistas quarentenados fazem, né? É, o que nós estamos tentando fazer, né, na verdade. Agora é um processo de adaptação, né, Davi, que a gente vai agora realmente ver que a situação pode ser que, né, se estenda. A primeira semana é um pouco de pensar que talvez não seja uma coisa tão longa, né, mas a Isso. gente ainda tá com algumas atividades da própria graduação ainda, né? Isso. Eu tive qualificação de mestrado de uma aluna sexta-feira passada, essa semana tem um TCC de um outro aluno, então tem algumas atividades que estão acontecendo normalmente, né? Correção de prova, prova no SIGA-A, que para mim foi uma novidade, né? Assim, É. você aplicar a Vamos dar prova. boas-vindas a quem já está por aqui. A Chay está por aqui. Chay, saudade. Fica por aí, Chay. A gente vai conversar um bocado de coisa aqui hoje, viu? É verdade. O Alisson Emanuel. Tudo bem, Alisson? Como é que você está aí quarentenado também? Uhum. Bom, deixa eu explicar para vocês. Janine, acho que a Janine, tu conhece, Janine? Vamos chegando, Janine. Oi, Janine. É, bem, gente, qual é a ideia dessa conversa, né? Vamos chamar dessa conversa aqui. A ideia dessa conversa é realmente trazer a vida do cientista para vocês entenderem um pouco mais. Era algo que eu tinha conversado com a Sabrina, que está aqui hoje. A gente tem que aproximar o cientista e o fazer do cientista, e por que não a vida do cientista da sociedade.
a sociedade cada vez mais se aproximar da gente através de canais tão populares, como é o caso do Instagram, ela conseguir chegar perto do cientista e cada vez mais ela entender o que, que a gente faz para poder, num momento como esse, que a gente está passando, uma pandemia dessa, de proporções descomunais, né, como talvez nunca visto na história recente da humanidade, entender o quanto é importante ter uma ciência viva, ter cientistas valorizados, ter o fazer ciência valorizado. Então, eu acho que foi daí que surgiu essa ideia da gente ter essa pequena conversa nas tardes de terça e quinta-feira, às 16 horas. No começo eu vou estar presente, mas como eu comentei com a Sabrina, pode ser que mais para frente eu comece a passar a senha do nosso perfil do Lab Risco para os colegas administrarem isso também, que quanto mais gente puder falar, mais pessoas nós vamos alcançar e mais perto o cientista chega da sua casa, chega perto de você. Quando a gente é criança, que a gente começa a pensar no cientista, a gente já tem ideia de um quê? Uma pessoa louca, isolada, que tem dificuldade de socializar, que fala palavras e termos que ninguém entende, só ela entende. E eu acho que a gente tem que tentar desfazer esse estigma, é quase um estigma mesmo, e tentar mostrar que o cientista é um ser como qualquer outro, que pode se comunicar, que precisa ser apoiado e que a gente precisa divulgar muita ciência e por todos os canais que a gente possa, para que toda crise que vier no nosso país, a ciência não seja uma das primeiras a ser descartada, mas sim que ela seja valorizada. Então, já falei da nossa iniciativa, né? Agora eu vou me apresentar, já eu passo a bola para a Sabrina. Meu nome é Davi, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, eu sou de Fortaleza, do Ceará, foi onde eu fiz quase toda a minha formação, desde o Carl está dizendo que quando pensa em cientista, ele pensa no Albert Einstein. Acho que todo mundo pensa, né? No Einstein, outros pensam no Newton, a galera leva logo para os extremos, né? Mas é a visão que a gente tem, né? Mas agora a gente pode pensar num Davi, numa Sabrina, essa nova cara da ciência. Um beijo, Carla. Aí tem deixa eu ver quem comentou aqui, Sabrina. É bem interativo, tá, Sabrina? A Mariana, uma amiga minha, ela falou que ela achava que cientista era sempre nerd e que eu só falava de Rankl, LPG, por aí vai, porque eu gostava muito da área de imunologia, mais aplicada à odontologia, né? E, então, assim, ficou esse estigma mesmo, né? Que eu, assim, gostava muito só daquela parte molecular e assim, hoje as pessoas que me conhecem sabem que a gente tem que levar isso para futuramente pensar numa aplicação clínica, mas que cada etapa tem o seu lugar, né? Então, mas eu tinha realmente um pouco desse estigma, mas hoje o pessoal que me conhece aqui na UFPB não pensa assim mais não. Vai se transformando a visão. Vamos, então, aí eu fiz minha formação toda lá no Ceará. Eu sou do interior do Ceará, numa cidadezinha muito pequena chamada de Nova Russas, que fica na fronteira com o estado do Piauí. Aí, como muitos colegas, eu saí muito cedo do interior do estado, fui para Fortaleza para estudar, entrei para Biologia na Universidade Federal do Ceará e fui bolsista de iniciação científica, que é um bolsista de iniciação científica, para quem não sabe. Você está na sua graduação, algum cientista experiente, algum professor que tem um projeto de pesquisa, ele disponibiliza uma bolsa e você se candidata. Você pode assumir essa bolsa e você fica lá treinando, de fato, para ser um cientista, né? E você pode passar a sua graduação inteira dependendo da disponibilidade de bolsas e hoje em dia até modalidades de estágios sem bolsa também. Então, eu trabalhei com muita coisa diferente na minha graduação, tive uma orientadora excepcional, que ela sempre foi muito aberta, acho que é por isso que eu demorei a desgrudar da minha orientadora. Fiz o mestrado com a minha mesma orientadora, a professora Ana de Fátima, Urano Carvalho, um beijo grande, eu acho que ela não está aí, mas
gratidão eterna por tudo. Fiz meu doutorado também com ela, e no doutorado eu tive a oportunidade de morar 1 ano fora, no mesmo país que a Sabrina foi, acho que ela vai falar um pouco, foi na Holanda, onde foi uma grande experiência de vida, tanto profissional quanto pessoal. E o que eu desenvolvi na minha tese de doutorado foi eu avaliei se os transgênicos, os alimentos transgênicos, causam realmente mal à alimentação humana. Depois disso, eu passei um tempão fazendo pós-doutorado. Não se enganem, não é nenhum luxo, não. É muitas vezes a única saída que o cientista tem, quando ele termina o seu doutorado de ser absorvido no mercado, é continuando a trabalhar com pesquisa com uma outra modalidade de bolsa, chamada de bolsa de pós-doutorado ou pós-doc. Passei 2 anos, aí foi quando eu consegui passar no concurso aqui para o UFPB. Hoje eu trabalho com um peixinho, que vou falar mais na frente outras vezes, chamado de peixe-zebra, que a gente costuma dizer que é o novo rato da ciência, e eu estudo hoje o efeito de agrotóxicos, especialmente de agrotóxicos, sobre a saúde do meio ambiente. Para isso eu uso o embrião desse peixinho, para simplificar o papo, para não ficar muito complicado, né, Sabrina? Mas eu vou parar de falar de mim, que eu vou estar aqui em outras oportunidades para deixar a nossa querida convidada e amiga mais livre para falar. Aí, Sabrina, é pauta livre, mas você pode talvez começar se apresentando, dizendo o que você está, de onde é que você vem, para onde é que você vai. Tá. E fica bem livre, tá? Fica bem à vontade. Talvez falar um pouco da tua trajetória. Tá, legal. Então, pessoal, em primeiro lugar aí, boa tarde para todo mundo. Eu queria primeiro agradecer o convite do Davi, dizer que é uma iniciativa muito bacana, para que a gente continue incentivando realmente a pesquisa e motive, né, os alunos e o especial os alunos da pós, né, ainda mais com as dificuldades que a gente tem passado com cortes de bolsas, ou redução também, né, de valores com incentivo à ciência, e os nossos alunos PIBIC nesse momento, que eles tenham incentivo e que vejam que a trajetória, ela nem sempre é fácil, mas se a gente realmente se interessa pela pesquisa desde o início da graduação, a gente segue um caminho longo, mas que a gente um dia chega lá, né? E nesse sentido é um investimento mesmo, a longo prazo. A gente não pode falar que é fácil, né, Davi? Acho que a gente assim, teve muita luta em todos os aspectos, né? De distância da família, em relação à dependência de bolsa, a dificuldade de morar longe em outro país ou em outra cidade. Então, assim, nós tivemos os estresses dos experimentos, das pesquisas, nem sempre darem certo, né? Como a gente sempre gostaria desde o início, né? Eu tenho até uma amiga que na época do mestrado, a primeira vez que um experimento dela mais complicado, né? Um SM blot deu errado, ela começou a chorar no laboratório, a Marina. E aí, assim, eu falei, olha, Mari, se toda vez que um experimento seu der errado você chorar, nós vamos inundar esse laboratório, porque realmente, na verdade, não... É uma coisa que vai acontecer. Então, assim, então a gente aprende muito, a gente cresce muito, aprende a ter jogo de cintura. Então, assim, falando nessa trajetória, hoje, eu também sou professora aqui na UFPB, né, aqui na odontologia. Eu me apaixonei pela periodontia na graduação. Para quem não sabe, né, é o estudo da inflamação ao redor dos dentes, né? E essa inflamação, ela é causada por bactérias que colonizam, que elas conseguem se fixar na estrutura dental, né? Na forma de um biofilme, e elas podem acabar destruindo os tecidos em volta do dente, deixando o dente mole, né? Com algumas alterações que podem levar à perda do elemento dentário. Então, e aí eu me apaixonei por essa área, porque ela tinha uma ligação muito forte com outras áreas afins da ciência básica, então patologia, microbiologia, imunologia, então eu via uma associação, né, do básico,
mesmo. Exato, porque muita gente nos cursos de saúde reclamam muito e odeiam as disciplinas básicas, as do início do curso. Então, principalmente na odontologia, a gente passou muito por isso. E quando a gente vê a importância e a aplicação, aí você acaba também se apaixonando por essas disciplinas. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei a iniciação científica na patologia, com cultura de células, já trabalhando com essa área. Continuei depois com essa mesma área na graduação. Então, eu fiz também trabalhos com essa parte de cultura de células, tive a oportunidade, né, de trabalhar com isso na graduação, então fiquei muito feliz de ter essa oportunidade lá na Unesp Araraquara, com o Carlinhos, que sempre foi a minha inspiração, Carlos Roça Júnior. Com certeza ele não está aqui no Instagram, mas eu deixo aqui realmente a minha gratidão a tudo e a ter me espelhado nele para conseguir me apaixonar, né, pela pesquisa. E aí depois eu continuei essa trajetória com outros modelos experimentais, que é até legal, talvez um dia a gente até falar sobre modelos, né? O Davi trabalha com o modelo de peixe, inclusive nós temos até um trabalho junto para associar a odontologia com a área do Davi, né? Então, assim, a gente consegue tentar, com esse jogo de cintura, criar, né, essas colaborações que são essenciais hoje, né, para a gente conseguir fazer pesquisa no Brasil. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com camundongos, com ratos, né, com indução de doença periodontal em modelos experimentais, porque eles trazem algumas respostas que as células isoladamente não trazem, então a gente conseguia fazer modelos experimentais em animais, né, que tem a sua importância, tem a discussão ética, que é até um outro negócio que um dia a gente pode até discutir, mas tive essa oportunidade de discussão. E aí, o que aconteceu depois disso é que eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, também lá em Araraquara, com a oportunidade de ir no doutorado sanduíche também para a Holanda. Foi uma experiência incrível, do ponto de vista realmente de aprendizado, de ver como um laboratório de primeiro mundo funciona e como a pesquisa, para ela se consolidar, mesmo nesses países que têm mais estrutura e recurso, esse trabalho coletivo, essa divisão de tarefas e essa organização estrutural para que as coisas realmente aconteçam de uma forma mais organizada possível, elas me trouxeram um aprendizado muito grande para tentar fazer isso depois aqui no Brasil. Então, foi uma experiência muito importante, um crescimento pessoal muito grande também, porque não é fácil ir para o exterior, sozinha, para um país que, por mais que tenha muitas qualidades, culturalmente, a gente tem um choque cultural grande, porque nós brasileiros somos muito calorosos, e a gente sente um pouco um choque do distanciamento que esses outros países, né, mais nórdicos, eles têm. Então, realmente, foi um aprendizado muito grande. Vivi momentos maravilhosos, mas também vivi momentos difíceis, não vou mentir para vocês, em relação a essas dificuldades do clima e da cultura. Mas, assim, foi sensacional. O trabalho que eu desenvolvi lá, a gente ganhou prêmio. Assim, então, assim, foi uma experiência muito importante para mim ver que realmente a gente, quando quer, a gente corre atrás e mesmo com as dificuldades, vale a pena. Então, e depois de toda essa trajetória, né, do pós-doc, que eu fui para o Rio dar aula de professora substituta, porque assim, muitas vezes a gente entra no pós-doc, né, Davi? Porque não tem outra alternativa, não tem emprego, como o Davi falou, né? E isso acontece muito, eu tenho muitos colegas que estão ainda no primeiro pós-doc, depois vai para o segundo pós-doc, até conseguir uma vaga em uma universidade que eles realmente queiram ingressar, para continuar fazendo pesquisa de qualidade. E nesse sentido, eu acabei indo para o Rio de Janeiro dar aula na UFRJ, como professora substituta.
Também foi um momento super importante. Professor substituto é uma fase difícil, porque você ganha muito pouco, e ao mesmo Aham. tempo você tem que tentar, né, Davi, produzir para não perder, não ter o currículo diminuído na concorrência para os concursos, mas você também precisa de experiência docência. Então fica aquela briga, né? Assim, será que eu Aham. fico no pós-doc ou será que eu abandono uma bolsa de R$ 6.000, que na época era o que eu tinha, de FAPESP, Sim. e vou ganhar 2.000 e morar no Rio de Janeiro? Então, assim, a gente acaba tendo que optar nessas situações por aquilo que realmente pode trazer benefícios lá na frente. Então, no fim, fiquei no Rio um tempo, depois de um ano e pouco, acabei passando na UFPB, e aqui estou em Aham. João Pessoa já faz 5 anos. E, e aí, o que eu queria falar, para passar a palavra para o Davi agora, depois dessa apresentação, é Aham. que a gente vem colhendo diversas experiências, diversas vivências ao longo dessa trajetória toda, né? Desde a iniciação lá, né, na primeira atividade que eu tive lá na patologia, até agora aqui na UFPB, que hoje eu tive que mudar muito do que eu já aprendi, do que eu já vivenciei em toda essa trajetória que eu contei para vocês. Hoje eu não consigo me fixar, me focar numa linha de pesquisa nessa área ainda, porque eu não tenho ainda uma estrutura de laboratório para isso. E aí a gente se vira como pode e começa a descobrir outras oportunidades. Aí, nesse caso, eu comecei a fazer trabalhos clínicos agora. Então, é um caminho que a gente vai trilhando e que pode mudar de trajetória, mas é sempre muito apaixonante. Então, hoje eu também estou super Ah, feliz de estar sim. fazendo outros trabalhos. É verdade. É, Só dá um oi, tem muita gente querida aqui que já passou O por aqui. Zeca, Tem gente que o passou por aqui, não sei Bruno, se ficou. eu também vi o Bruno, beijo, Pessoal do Bruno. LASEC, a Tere, que Legal, está lá na Holanda, em Maastricht, amiga querida, grande parceira. legal, A Cida, a Cida é dentista também, a gente fez um trabalho juntos com o Peixe Zebra. Tem legal. muita gente querida aqui, tem uma galera do Laberrisco, tem o Martônio, amigo querido, que está em Nebraska, o Martônio, Tem um colega o meu, Igor, o Davi, Rafa. tem um Oi. colega meu que estava aí, o Luciano, que eu chamo ele de Zeca, é Uhum. professor também na UFPB, recém-chegado, também Massa. aqui, e é de Goiânia também, um abraço então para o Zeca. Tem o Bruno, não sei se o Bruno ficou aí, o Bruno Herrera, ele é uma das inspirações também na minha área. O Bruno encarou essas oportunidades de ir para o exterior e no fim não quis mais Sim. voltar. Ele está agora, né, nos Estados Unidos há anos, na área de periodontia, e assim, é um pesquisador fenomenal. E Massa. a gente fez pós lá em Araraquara juntos. E assim, eu admiro muito, né, o caminho que ele trilhou, porque ele está assim entre grandes pesquisadores. Ele tem uma experiência muito grande, ficou um tempo em Boston e agora acho que ele está em Detroit, né, Bruno? Eu acho que, se eu não me engano. Eu sei que é Que assim, ó, ótimo, Bruno. que tem uma experiência e que não quis mais saber, não, de voltar para o Brasil, sabe? Eu queria ter tido essa coragem, porque o meu orientador falava: Sim. Sabrina, você não tem filho, você não tem impedimento, vai, ele está na Universidade de Detroit, vai embora, vai e fica. Mas aí, com as experiências, né, culturais e do clima, eu acabei, o chamado acabou me voltando para o Brasil, mas tem hora que dá uma saudade, dá uma vontade de ir de novo, sabe? Esse é outro tema, Sabrina, que eu nem tinha planejado falar, mas a gente tem que ficar atento ao que aparece, né? Que É, é, muitas vezes, ir embora como cientista ou ficar no Brasil. é, É uma pena que o cientista brasileiro tenha que chegar nesse ponto de pensar: eu devo ir embora para poder dar continuidade ao meu trabalho, para conseguir trabalhar, ou eu fico aqui e vou trabalhar no improviso? Como dizia um professor meu, vou ter que pipetar com bambu e usar balde de Becker. Que às vezes a gente tem que fazer cada improviso
que às vezes eu olho para as revistas que a gente tem publicado, para os jornais que a gente tem publicado, e digo, meu Deus, como que a gente consegue publicar numa revista dessa, que o pessoal do primeiro mundo está publicando, tá trabalhando nas condições que a gente tem. Então, eu acho que desafio, mas eu acho ainda também que ninguém é obrigado a se forçar a estar trabalhando nas condições que a gente trabalha, não. Eu acho que cada um tem que buscar o lugar que melhor você se acha, se encontra, de acordo com suas condições familiares, né, Sabrina? De saúde, psicológicas, psíquicas também. Então, eu acho que a pessoa tem que escolher onde ela está bem, onde ela está feliz. Se a gente consegue, nas nossas dificuldades, estar bem, eu digo muito para os meus estudantes no laboratório, a gente vai fazer até onde der. Quando não der mais, a gente vai parar porque a gente não vai adoecer. Eu costumo muito dizer, Sabrina, que eu trabalho com eles no equilíbrio. Eu vou me doar, mas eu preciso que eles me doem também. Eu preciso que a universidade me doe também alguma coisa. Porque se eu ficar só doando o meu trabalho, a minha energia, a minha saúde, vai chegar uma hora que eu vou adoecer. E vou estar o quê? Vou estar infeliz na universidade. Então, eu acho que cada pessoa, cada cientista, cada jovem cientista tem que colocar isso na balança. Até onde eu posso me doar. Entendeu? E outra coisa é por que não ir para fora também? Certo? Eu acho que se você pode, se não há nenhum impedimento e tem essa possibilidade, eu acho que deve ser uma experiência fantástica também, né? E eu acho que nesse momento eu digo para vários colegas que estão infelizes ou não conseguiram arranjar uma posição de emprego, né, com o mínimo de estabilidade, que saibam que bolsa não tem estabilidade nenhuma, que eles cogitam de ir, né, trabalhar fora. Eu digo que é uma boa opção, pelo menos por um tempo, né, enquanto a gente espera para ver se ventos mais amigáveis voltam a soprar. Agora, uma coisa que eu queria comentar com a Sabrina, que acho que a gente já comentou, Sabrina, isso, em outros momentos, que eu e a Sabrina, nós somos da mesma geração de cientistas, né? Acho que a gente ainda está na categoria de jovem, né, Sabrina? Jovem cientista. Se Deus quiser, meu querido, porque é tão boa essa categoria de jovem, né? A gente tem, às vezes, algumas vantagens, mas acho que a minha mamata deve estar acabando. Eu e a Sabrina, a gente é da mesma geração de cientistas, somos jovens cientistas, e a gente entrou num momento da universidade muito difícil. Porque os 10 anos antes da gente entrar foram momentos de bonança. Se você conversar com os colegas e cientistas que viveram os 10 anos para trás, de 2013 para trás, 2012 para trás, foram anos muito bons, em que houve muita injeção de dinheiro para pesquisa, muitas bolsas, muitas universidades novas foram criadas. E foi um ano que os laboratórios se equiparam muito também, houve muita oportunidade de estudar fora. E quando a gente entrou, não sei se a Sabrina teve essa impressão, tipo, as coisas começaram a se escassear. E a gente se viu na universidade, num trabalho novo, com pouquíssima condição para trabalhar e tendo que se virar. Entendeu? Aí eu pergunto a Sabrina, qual a tua perspectiva, Sabrina? Talvez, eu sei que a gente tem que tentar viver no presente, né? Mas eu acho que vislumbrar talvez um futuro mais amigável também às vezes é bom. Para a gente ter um foco, saber para onde que a gente quer ir, né? O que é que tu pensa sobre isso, Sabrina? Então, o que eu acho é que realmente a gente vive, desde que a gente entrou, né, Davi? E agora, mais do que nunca, a gente tem vivido essa dificuldade, né, da falta de incentivo à pesquisa, as dificuldades em relação a financiamentos. E a gente sabe que pesquisa não dá para fazer sem dinheiro. E ainda mais, dependendo da pesquisa que a gente desenvolve, e aí a experiência que eu tive foi muito na área de biologia molecular, é muito mais difícil ainda, porque realmente os reagentes, a maioria são importados, né? São caros. É tudo muito caro, né? Tudo muito caro. Então, hoje, eu vejo que a gente tem que passar por um processo de adaptação, de tentar ser mais criativo, no sentido de fazer pesquisa e ter abordagens que diminuam um pouco esse custo. E com essas dificuldades, eu acho que uma coisa que é chave
acho que não é só aqui, mas aqui principalmente a gente sente isso, né, Davi? A gente que teve coragem de vir para o Nordeste, né? Eu que vim lá de São Isso. Paulo, fiquei na Holanda, sempre quis fazer pesquisa, sempre tive tudo disponível para fazer, vir para um outro estado que a gente ainda não tem o próprio laboratório ou ainda não tem um financiamento para firmar uma linha, o que vai manter essas atividades são as colaborações. Então, o que eu te falo, com certeza, na minha opinião, é o que pode manter qualidade de pesquisa, que nem você falou, em boas revistas, no momento que a gente está vivendo, é realmente buscar não só financiamentos que apareçam, né? A gente agora Aham. teve um edital em cooperação com São Paulo que eu estou aguardando aí o resultado e estou rezando para ver se a gente Tem que dar consegue notícia que ganhamos. contemplar, não é? Para a gente tentar realmente manter essas pesquisas e as colaborações. E assim, Davi, se não fosse o professor Lúcio lá no LASEC ter aberto as portas do laboratório dele, teve aluno meu que não teria defendido. Então, eu comecei trabalhos com a abertura do laboratório sem financiamento pelo pessoal lá do LASEC. Então, agradeço muito o professor Lúcio pela abertura que ele me deu. A Sim, professora Naila, né? A professora Naila também, professora da área de genética, aí do DBM também. Tem trabalhos que nós estamos fazendo em parceria na área de genética, que também são possíveis porque nós estamos tentando fazer uma parceria, como ela desenvolveu trabalhos lá na clínica, né? Onde eu fico. E por aí vai. Então, assim, a gente tem que manter essas parcerias, parceria com o sim. pessoal de outros estados. Então, você lá na Holanda, eu com o pessoal lá da Unesp ou da USP de Ribeirão Preto. Então, assim, eu acho que essas parcerias com o pessoal que tem uma estruturação financeira e também de física, né? Eu falo em termos de recursos também, de infraestrutura, elas Isso. dão para a gente uma perspectiva de que a gente pode tentar manter o nível das publicações. Porque, assim, um financiamentozinho de 30 mil reais, né? Que foi o que eu ganhei, meu primeiro universal. Ele é muito Sim. limitado, porque você quer É. montar um laboratório e não dá para montar tudo ainda, e Não, sobra mesmo. quase nada para reagentes. E aí você não pode usar para outras pesquisas, porque não são da mesma linha, né? Porque você tem que ter jogo de Aham. cintura. Então, eu acredito que o caminho é esse, colaborações, tanto dentro da UFPB, porque a gente tem bastante gente para colaborar lá, É. como também com os nossos estados, com o pessoal do exterior. Eu acho que isso engrandece e realmente pesquisa para quem sabe trabalhar em equipe. Quem é individualista, quem não consegue, infelizmente, não vai conseguir seguir nesse caminho. Não é a pessoa que tem o perfil para trabalhar como pesquisador, né? Exatamente, Sabrina. Eu até complemento também, eu concordo com você completamente tudo que você falou. Colaboração é tudo, mesmo para quem trabalha no primeiro mundo. Hoje em dia, dificilmente É. você tem um grupo de pesquisa fora, que esse grupo é completamente autossuficiente e Não, consegue trazer grandes contribuições para a sociedade. Mesmo lá fora, você vê eles precisando de muita interação para poder continuar publicando em jornais relevantes, poder trazer realmente uma contribuição social. E na isso. condição da gente, com tudo isso que você explanou muito bem, é imprescindível, entendeu? A gente colaborar. Eu falo isso para os meus estudantes, Sabrina, todo dia. Eu digo, os nossos colaboradores são as pessoas mais importantes. Porque São. eles são que dão a condição da gente estar aqui, vindo para cá todo dia, com uma perspectiva de vir trabalhar, de formar vocês, de fazer alguma contribuição social. Vieram duas Isso. perguntas interessantes. Uma da Luana. Luana, você conhece muito bem. E uma Minha da aluna e sua. Chay. A Chay tem um lugar especial no meu coração científico, porque a É. Chay foi a minha primeira mestranda que eu formei. A Ah, que Chay, legal! pois é, foi muito bacana.
a nossa parceria profissional foi muito boa, muito Legal. amigável, muito produtiva. A, a Chay, a Luana perguntou o seguinte: em qual momento da vida vocês decidiram ser professores de universidade federal? Hum, quer responder primeiro ou eu respondo? Começa, Sabrina. Tá. Então, na verdade, como eu falei, quando eu tive essa oportunidade de fazer a conexão das disciplinas básicas, né? Que eu sempre gostei muito de entender o porquê das coisas. Então, eu não gostava Sim. nada que era muito de decorar, que era muito de memorização, e que para mim eu não entendia o que fazia sentido. Então, tudo aquilo que me trazia entendimento do porquê das coisas eu me interessava. Quando eu consegui juntar isso com a periodontia, na Aham. graduação ainda, foi o momento que eu comecei realmente a me interessar por pesquisa. E aí, nesse momento, eu já comecei a ver que talvez já seria o meu caminho seguir dentro da vida acadêmica. Então, foi já na graduação, eu trabalhei em consultório ainda, depois, um ano depois que eu me formei, para ver realmente se era o que eu queria ou não, e é um conselho que eu dou para o pessoal da odontologia, Aham. para ter certeza, né, se realmente quer fazer o mestrado, o doutorado, se quer seguir esse caminho, se tem realmente essa vontade porque quer seguir carreira acadêmica, ou se é só porque vai contar ponto no concurso público, ou se é só Isso. porque não está perdido, não sabe o que quer fazer. Então, assim, pensar muito bem, porque é um investimento muito grande de tempo e não ganha dinheiro, né? Na verdade, você não. Então, assim, tem que Isso. realmente saber o que quer fazer. Então, eu, desde a graduação, eu decidi que era o que eu queria mesmo. E como eu gostava de pesquisa, eu queria uma universidade pública. Massa. Bom, no meu caso, Luana, mas foi meio ao contrário, sabe? Eu não pensei primeiro em ser professor, eu pensei primeiro em ser cientista. Eu sabia que nas condições que eu vivia no Nordeste, eu estudei sempre no Nordeste, e às vezes até mesmo no Sul e Sudeste do Brasil, fazer ciência ainda se restringe. Acho que 90% dos casos você está dentro de uma universidade pública, seja nas federais ou nas estaduais. Uma pequena parcela dos cientistas ainda consegue ir para os institutos de pesquisa ou para as Embrapas. Mas no Brasil, normalmente, ser cientista, fazer pesquisa, é estar dentro da universidade pública. Então, eu sabia que eu queria ser cientista. Eu sabia que, como a Sabrina falou, eu, eu sempre tive muito tesão, muita motivação de fazer as coisas, de ver as coisas acontecerem. Eu era muito curioso. Então, eu sabia que para isso eu tinha que, inevitavelmente, ir para uma sala de aula dentro da universidade, para, nas minhas horas vagas, fazer pesquisa. Quando eu entrei dentro da universidade, foi que eu me surpreendi, que eu realmente me apaixonei pela docência, porque eu comecei a fazer as trocas que eu achava justas com os estudantes. Eu comecei a me divertir em sala de aula. Para mim, deixou de ser aquele peso, aquela obrigação que eu, pô, vou ter que dar aula amanhã, para virar, que massa, vou encontrar os meninos amanhã e a gente vai rir, a gente vai aprender juntos, a gente vai se divertir. E fui tentando desenvolver também uma empatia pela pessoa que estava ali na minha frente, na sala de aula, me colocando naquele banco ali. E começou a ficar divertido. E foi quando eu estabeleci para mim, assim, eu só vou ficar aqui enquanto for divertido. Eu disse, eu não me permito não estar no lugar que eu não me sinto, que eu não, pelo menos tente ser feliz ali dentro, né? Então, foi isso. A Chayenne fez uma pergunta muito boa também. Ela perguntou o que é que motiva a gente a sair de casa todos os dias para fazer pesquisa frente a tantas dificuldades. Quer É. começar, Sabrina? Chay, isso é uma pergunta muito boa, porque realmente foi um pouquinho do que eu já falei. Eu acho que é a coragem mesmo e o amor pela pesquisa. Porque, assim, se a gente for colocar racionalmente, né, na balança todas as dificuldades que a gente tem, né? E aí a gente fala no nosso mundinho aqui, nas dificuldades que a gente passa no,
com os nossos alunos, com a questão da estrutura, ou às vezes a dificuldade de conseguir esses financiamentos, quebra de equipamentos, queda de energia que acaba com os reagentes porque desliga a geladeira, o menos 80. Então, assim, quando a gente põe isso tudo na balança, né, e a gente vê os benefícios, né, racionalmente falando, é muito fácil a pessoa que olhar de fora falar assim, tô fora, entendeu? Para quê? Para que eu vou fazer isso? Eu não ganho R$ 1 a mais, o meu salário é idêntico. Se eu orientar 3 doutorandas como eu estou agora, mais 2 mestrandas, mais 3 PIBIC, PIVIC e dar aula na graduação, o meu salário é exatamente o mesmo, entendeu? De quem não está dando aula na pós-graduação por N outros motivos, entendeu? E dá aula na extensão ou no EDE, enfim. O que acontece é isso. A gente, como sempre gostou, como a gente sempre viu que isso traz um benefício que a gente vê lá na frente, que pode ser aplicado na sociedade, que a gente traz uma contribuição a mais fazendo pesquisa, a gente continua tendo coragem, né? E a gente continua com o jogo de cintura a partir dessas parcerias, a partir, né, da ajuda mútua, fazendo pesquisa. Mas é claro que tem momentos que são desanimadores e a gente aí se apoia, né, em tá todo mundo no mesmo barco e saber que tem hora que vai ser difícil mesmo. E acho que uma das maiores dificuldades é essa, que foi o que eu pensei, né? Eu vou ficar em São Paulo, vou tentar uma vaga lá, porque eu sei que lá tem estrutura, eu quero só ficar fazendo pesquisa, ou eu vou tentar ir para um outro estado e vou tentar fazer pesquisa, mas aí eu sei que vai ser mais difícil, vou correr atrás, vou tentar montar um laboratório e vou tentar montar minha linha de pesquisa. E aí é questão de coragem. Algumas amigas minhas não fizeram isso e hoje são excelentes pesquisadoras em São Paulo, né? Porque realmente tem um perfil pesquisador e quer só pesquisa, então tem vagas aí que estão realmente USP, Unesp, porque são, assim, vagas relacionadas muito à pesquisa, ou encarar esse desafio de realmente, olha, vou sem uma mão na frente e outra atrás, mas vou com muita vontade, vou me juntar com novos cientistas jovens que também estão com esse objetivo de crescer juntos e encarar isso, mas é realmente o amor pela pesquisa e por tentar passar isso para vocês, né, para os alunos, que faz a gente ir todo dia, por mais que tenha dias que a gente não está tão feliz assim, né, Davi? Que a gente continue fazendo pesquisa. No meu caso, tem muitas interseções. Como eu e a Sabrina, nós somos amigos também, acaba que a gente já conversa muito e a gente sabe muito o que é que o outro pensa. Por fim, a gente escolhe os amigos por afinidade, né? Ainda é assim. Então, no meu caso, vocês vão achar que eu tenho uns papos muito holísticos, sabe? Assim, meio astral, mas eu tenho mesmo. No meu caso, eu costumo dizer com os alunos que eu trabalho na troca. O que me motiva a ir todo dia, a estar no laboratório. Um dia desse eu quase caio para trás, quando eu vi que liso do jeito que eu tô, como cientista, né? Liso, sem um projeto aprovado, dependendo de colaboração, tem 13 estudantes sob a minha orientação, quase que eu caio para trás, quando eu vi aqueles 13 meninos e meninas dependendo de mim. Aí eu disse, gente, onde é que eu estava com a cabeça? Aí eu digo para eles, com a quantidade de trabalho que eu tenho, tendo que gerenciar a vida pessoal, dentre outras coisas, se não tiver uma motivação que parta deles também, uma curiosidade, se não tiver uma vontade de fazer e de entender e de se colocar dentro do contexto social como também um privilegiado, está dentro da universidade pública, que você não está pagando diretamente, eu sei que você está pagando por impostos, mas não está pagando ali diretamente, tem os melhores profissionais dentro dessa universidade, então você tem que aproveitar. Você chegou num lugar que um percentual muito pequeno chegou. Então, a possibilidade de mudar alguma coisa e de beneficiar os outros é muito grande na posição que a gente está. Uma palavra que a gente pode dizer para um estudante em sala de aula, ou para um estudante de PIBIC, de iniciação científica, de pós-graduação,
pode mudar a vida daquela pessoa. É. Então, nós realmente transformamos realidades. Então, o que me motiva é essa troca. É eu sentir que o aluno foi além do que eu pedi. É eu sentir que o aluno fez algo que não precisava eu pedir. É eu sentir que ele estava lá, que ele gosta de estar no laboratório, que ele traz ideias. Mas nem todo mundo vai ser desse jeito, porque às vezes eu estou dizendo o IC que eu fui, né? O estudante de iniciação científica que eu fui. Mas é também É. entender, dentro da diversidade de pessoas que estão circulando, a beleza que cada um carrega. Entendeu? A história de vida. E como que a gente faz essa troca para ela ser justa. Para que a gente possa se ajudar e, como você falou, para que a gente possa se apoiar quando um estiver cambaleando, a gente ir lá e não, segura aqui, que eu tô contigo. Entendeu? Então, é, é isso, né? O nosso colega que está em Detroit, ele fez uma pergunta muito legal, o Bruno. Eu Bruno. achei difícil, Bruno, mas vamos tentar responder. Como Sim. fazer para estimular seus alunos a seguir com ciência se tem tão poucas vagas nas universidades públicas e falta financiamento em pesquisa? Difícil, É, né? Achei difícil. não, é bem difícil, é bem difícil. Porque no Brasil, né, o Bruno sabe e a gente, você já comentou, a maior parte realmente são universidades públicas. Na nossa área ainda, né, o Bruno sabe que na área de Pério a gente tem ainda algumas universidades particulares, a UNG em Guarulhos, né, a Universidade de Guarulhos, ela tem é uma universidade de referência, mas ela é uma universidade privada, mas assim, é uma exceção, né? São algumas que têm realmente, mas a maioria é pública. Eu acho assim, se a pessoa realmente tem um perfil de pesquisador, o aluno gosta realmente de pesquisa, como o Davi falou, que desde a graduação, Bruno, ele via que era o que enchia os olhos dele, essa curiosidade, essa vontade de aprender e de ser cientista. Para esses alunos, eu acho que o caminho é realmente tentar fazer a pós e a gente não sabe como vai ficar daqui um tempo em relação às mudanças de governo, né? Se isso vai se perpetuar, porque eu acho que é uma situação que hoje está pior, mas talvez possa melhorar um pouco futuramente, mas é um risco a se correr, mas independente disso, se o aluno ele realmente tem esse perfil, que eu vou incentivar ele a investir nisso, fazer o mestrado, fazer o doutorado, começar a dar aula numa universidade particular para ter uma experiência docência e, mesmo com todas essas dificuldades, se ele ainda disser para mim que ele realmente quer, eu vou incentivar ele para o exterior. Se não tiver opção, né, e se ele Sim, tiver essa disponibilidade e esse perfil, de fato, uma oportunidade depois de toda essa trajetória, se ainda não conseguiu uma vaga, ir para fora, vivenciar essa experiência e talvez alguns deles façam como o Bruno, que não voltou mais, como a Eulália, uma outra amiga, como a Fabi, uma outra amiga, como o Jimmy, um outro amigo, então, assim, como a Larissa, eu tenho diversos isso. amigos, a maioria deles acabou indo para fazer um doutorado de sanduíche, um pós-doc, e se apaixonaram tanto pela pesquisa e pela possibilidade, pela abertura que você tem nesses lugares, que acabaram É, ficando. E estão lá até hoje. Então, eu acho que não dá para a gente desistir frente ao cenário de hoje, porque pode ser que mude, né? E é, quando a gente fazia pós, a gente já não estava fácil de conseguir vaga, não, mas eu sempre pensava assim, bom, eu sei que vai ser difícil, né? Mas uma hora vai chegar, eu estou fazendo a minha parte, então é isso mesmo que eu quero. Então, eu não desisti. Então, eu acho que o conselho é esse. Se realmente gosta, não desistir, aproveitar as oportunidades, realmente fazer que nem o Davi falou, ser curioso, trazer essa busca e cada vez mais ir melhorando o currículo para poder é, concorrer sim numa vaga, né, numa instituição pública quando abrir, que cada vez vai abrir com mais concorrência, claro,
Mas, se não abriu, a pessoa realmente acha que o que vai deixar ela feliz é viver de pesquisa, eu vou incentivar a ir para o exterior. Porque tem muitos amigos meus que estão super felizes lá e que um dia falam em voltar para o Brasil, mas que vão ficar um tempo fora. Então, é uma possibilidade, né? É, exatamente, é uma possibilidade. Eu concordo com você, concordo com tudo que a Sabrina falou. Eu acho que se você gosta de fazer ciência, se você foi capacitado, se você não se vê trabalhando em outra coisa realmente, o cientista ele é uma pessoa do mundo. O cientista é um indivíduo do mundo, entendeu? Então, um cientista ele é bem-vindo em qualquer lugar do mundo, menos no Brasil de hoje. É, Mas em qualquer lugar do mundo, o cientista é muito bem-vindo. é. Tanto que você vê que nas grandes guerras migraram cientistas da Europa para os Estados Unidos, do Japão para os Estados Unidos, e foram muito bem recebidos lá. Porque um cientista, Uhum. ele muda uma nação. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão. Eu falo para os meus alunos também, vocês têm que estudar inglês, vocês têm que falar inglês muito bem, vocês têm que ter essa cabeça para o mundo mesmo. Tem que ter essa cabeça para o mundo, essa cabeça de estou hoje aqui em São Paulo, mas eu posso trabalhar também em Detroit, posso trabalhar em Maastricht. Minha cabeça tem que ser para o mundo. Eu não posso estar restrita apenas àquele lugar se eu quero fazer ciência. Eu acho, como você bem falou, Sabrina, vai mudar esse cenário. Tenho certeza absoluta. É É, só questão de tempo. Todo é. cientista mais experiente que você conversa, cientistas que têm 30, 40 anos de ciência, eles comentam que já viveram cenários também aterradores, em que o salário deles foi diminuído a uma miséria, não tinha dinheiro nenhum para pesquisa, bolsa nem se falava, e mudou já várias vezes. Então, eu acredito que isso vai mudar. Mas eu acho que a nossa união como cientistas, a gente está hoje aqui nessa live, é fazer que esse cenário ele mude um pouco, para que a gente tenha garantido o mínimo para trabalhar, independente do governo que entre, entendeu? Para que eu possa ter mais condições de convencer os meus estudantes, os meus alunos, a continuarem na ciência. Com É. certeza há vocações, vamos perder muitas vocações nesses momentos de crise como agora. É. Mas é isso. Se ele gosta de ciência, mesmo vendo todas as dificuldades, ele vai continuar se capacitando, ele vai tentar buscar vagas de emprego nas universidades particulares, vagas e tenta aplicar para empresas também. Hoje em dia há uma possibilidade de trabalho também em Um casa, para quem pesquisador, trabalha né? muito com bioinformática, com programação. Então, eu acho que vai ter sim trabalho, entendeu? Mas se você está achando que vai ficar rico como cientista, desculpa. Ou se você É. acha que professor universitário de federal são as zebras gordas ou que a gente vai ficar rico, também desculpa, porque não é essa a realidade. A gente tem uma vida digna como todos os outros deveriam ter, certo? Mas se você quer É. ser rico, abra o seu negócio, certo? Mas se quiser fazer ciência, eu acho que vai ter sim sempre uma oportunidade de trabalhar para aquela pessoa que ama, para aquela pessoa motivada e para aquela pessoa que quer levar um estilo de vida tranquilo, né? Assim, sem muitas exigências financeiras, né? Está Isso. vindo muita pergunta legal, mas para a nossa live não se estender muito, eu queria te Uhum. perguntar o que tu está fazendo na quarentena, Sabrina, que tu compartilhasse com a gente aí. Então, essa quarentena para a gente, né, acaba sendo uma oportunidade, Davi, de colocar algumas pendências em dia, né? A gente, como professor, pesquisador, a gente tem muito home office, na verdade, né? A gente sempre leva muito, muito serviço para Já casa. faz parte da nossa A gente já, rotina, a já faz gente parte já da nossa tem na rotina. nossa escala, né, home office. Então, agora o home office ele acaba sendo full time. Então, como eu já falei, algumas atividades a gente manteve, porque a gente está em finalização de período, né, na UFPB, então a gente está continuando essas atividades também via os meios digitais, mas tirando isso, o meu objetivo é realmente eu já marquei reuniões com as minhas alunas, aquelas conferências via Sim. Zoom, para a gente tentar otimizar no sentido de análise de resultados, tentar começar a escrever
dissertação que é para publicação, reanalisar alguns dados que podem ser melhorados. Então, assim, Aham. são atividades que a gente pode colocar para os nossos alunos, né, de escrita e de análises que podem, e de investigação, né, de leitura de artigos que a gente dá Sim. perfeitamente para fazer, isso agora na quarentena. E para a gente manter o equilíbrio, porque como o Davi falou, para mim hoje o equilíbrio é essencial. Eu já tive muito Aham. aquela pretensão de ser a pesquisadora que queria ser professora da Universidade de São Paulo, que eu ia viver só de pesquisa, porque não sei o quê. E eu vi que isso, para mim, na questão de saúde e de prioridades na minha vida, ela não cabia mais depois de um tempo. E aí, hoje, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Então, como o Davi, eu estou nessa questão da holística, né? Então, a gente está fazendo yoga, a gente está tentando Isso. fazer meditação, né? Para poder manter o equilíbrio, né? De estar assim, nessa quarentena. Vendo filmes, então à noite eu vejo filmes. Ainda não deu tempo de começar a ler um livro, porque eu Aham. estava com essa qualificação semana passada, um TCC agora essa semana, quinta-feira, mas depois que passar essa fase eu vou tentar colocar na minha rotina também ler um livro que eu ganhei já faz um tempão e ele está aqui, ó, para eu começar a ler e eu não consegui ainda começar. Nossa, E coincidência, é o livro que eu ia indicar hoje. sério? Sério. Aí eu quero ver se eu leio, porque eu acho que está mostrando muito essa evolução e eu acho que vai ser importante ler nesse momento, sabe? Então, eu vou colocar ele também dentro da minha cronograma de rotina da quarentena e, assim, tentando manter o autocuidado mesmo, para equilibrar a mente, porque sem uma mente equilibrada, meu querido, você não é cientista, você não é professor, você não é ninguém. Então, hoje, Exatamente. o equilíbrio emocional, para mim, ele está em primeiro lugar para que eu possa ser uma boa professora, para que eu possa ser uma boa orientadora para os alunos, para que eu possa ser um melhor ser humano. Então, é mais ou menos isso que eu estou tentando fazer. E cuidando das minhas plantinhas, que Arrasou. o Cal me ajudou a montar o meu jardim aqui. Arrasou, Sabrina. Foi legal. Bom, como a Sabrina falou, a gente está fazendo muita coisa parecida, né? Eu estou fazendo bastante, eu estou meditando todo dia, estou fazendo yoga também todo dia, estou ajudando o meu marido, que é instrutor de yoga, o Cal, que está com um retiro online. Depois eu vou divulgar aqui para vocês. Isso. Então, dentro do retiro online, eu estou seguindo toda a programação, que é dentro da minha casa, na minha sala. Então, eu também participo. Às vezes, eu conduzo algumas meditações, algumas aulas de yoga. Vou deixar o convite para vocês aqui. Eu também, Sabrina, estou muito preocupado com a minha alimentação. Coincidiu de eu estar fazendo, de eu começar uma dieta, fui a uma nutricionista e ela deu uma organizada na minha dieta, porque eu estava a dieta desregrada mesmo, isso está me fazendo muito bem também. Ó, Vejo que eu comia muito mais do que eu precisava para me legal. manter bem e isso tem me dado muita disposição, tem me deixado muito mais leve e disposto mesmo para passar por esse período também de quarentena. Se vocês me virem mais magro, pós-quarentena, não vão achar que eu estava preso, não, viu? Acorrentado, não, viu? Era É, realmente algo caso pensado. dedicação, né? Sabrina, em Legal. poucos minutos que a gente tem, o que tu pensa do pós-quarentena? Pode falar sobre qualquer aspecto, assim. O que tu acha o que vai ser o do pós-quarentena? Bom, eu acho que assim, no mínimo, eu acho que essa transformação ela tem que acontecer em termos de sociedade, né? Então, acho que Aham. esse momento é um momento de repensar o como a sociedade ela tem assim, convivido e se importado não só com a economia, mas com o meio ambiente, com o outro, com o coletivo, a harmonia que você tem dentro da sua casa, com as pessoas que você mais ama. Então, esse equilíbrio Sim. dentro do lar e esse equilíbrio com você mesmo, né? Com essa introspecção que a gente está tendo a oportunidade. Então, isso eu acho que vai ser fundamental.
E em relação à universidade, é difícil ainda a gente